amigos e amigas. Desejo de paz e luz a todos e a todas. Hoje o tema que nós vamos refletir é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. E é interessante que está no capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tiver esse livro é importante ter, porque ele traz tanta lição interessante para nós, tantas coisas para refletirmos. E no primeiro capítulo, a gente percebe como Kardec é didático, O primeiro capítulo ele aborda eu não me destruir a lei. Então Jesus diz que veio dar cumprimento naquilo que estava estabelecido já por Pai, mostrando que nós, todo o universo está debaixo das leis divinas. E já no segundo capítulo ele vai falar que meu reino não é deste mundo, ou seja, que Jesus traz para nós uma condição de vivenciarmos o Evangelho de maneira que nós vamos trabalhando para a conquista de um mundo melhor. Que o nosso mundo, como o de Jesus, não é esse mundo atribulado que nós estamos vivendo agora. E no terceiro, ele fala das muitas moradas da casa do Pai. Então ele vem trazendo para nós assim, Kardec traz dessa maneira bastante didática para que nós possamos ir absorvendo as mensagens que o Evangelho nos traz. E no capítulo de hoje vai falar que não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. É importante, gente, nós lembrarmos que essa passagem, isso aqui é uma fala de Jesus, que está que é trazida, está na narrativa do evangelista João, no capítulo 3, no versículo que vai de 1 a 12, que é aquele instante quando Jesus se encontra com Nicodemos. E Nicodemos é um doutor do templo, um homem muito famoso, um fariseu famoso, e ele procura Jesus assim na calada da noite, num local bastante escuro já, e quando não tinha nenhuma testemunha, ou seja, ele procurou Jesus escondido. Mas ele vai falar para Jesus sobre o que Jesus ia fazer. E é interessante que quando ele fala o Senhor, os sinais que o Senhor faz, não é qualquer um que faz. Então, para os sinais, vale a pena nós lembrarmos o seguinte: no Evangelho de João existem 7 sinais. Eu já contei. O primeiro sinal, e assim, vamos lembrar, voltar um pouquinho e ver a cultura do povo hebreu. Profeta para o povo hebreu era aquele que falava em nome de Deus. É aquele que fosse assim um mensageiro de Deus. E esse que é mensageiro de Deus, ele deveria trazer sinais. Então, quando se fala, qual é o sinal que você está trazendo, que você fala em nome de Deus? E Jesus traz isso para nós. Então, João, ele começa relatando o primeiro. Eu vou falar para vocês só o primeiro e o último, tá? Depois vocês procuram os outros, tá bom? É lição de casa. Mas o primeiro sinal é nas bodas de Caná, que é a primeira aparição pública de Jesus. E para os hebreus, bodas, casamento, significa o quê? Conciliamento, significa união, significa laços fortes que não se quebram facilmente. Então, quando começa o primeiro sinal falando de bodas, de casamento, significando o casamento da humanidade com o Cristo planetário, que é Jesus. E nós sabemos, para que aconteça o casamento planetário, o casamento coletivo de toda uma terra transformada, é necessário que haja o casamento individual. Então, cada um de nós, naquele exemplo maravilhoso de transformar a água em vinho, mostrando que todos nós podemos fazer essa transformação. Então, este é o primeiro sinal.
o sinal de que existe uma comunhão nosso com o nosso Criador. O último sinal, que é o sétimo, é quando Maria de Magdala chega para visitar o corpo de Jesus e vê que o sepulcro está aberto, dando-nos assim mostras concretas da imortalidade do Espírito. Então nós começamos com um casamento, mostrando que todos nós podemos ter essa união com o Criador, e no último mostrando a imortalidade do Espírito. Por quê? Para que nós possamos buscar a nossa transformação, nos modificarmos de tal maneira que possamos entrar nessa comunhão, nesse casamento com o nosso Criador, é necessário passar por várias etapas, né? Até atingirmos a imortalidade, o que significa que eu não preciso reencarnar mais, passar por nenhum tipo de corpo físico, se eu não quiser, para alcançar a imortalidade do Espírito. E João fala assim, outros sinais houveram, mas que não estão nesse livro, ou seja, não foram apenas 7, tiveram muito mais que isso. Mas para nós, hoje, né, é importante nós vermos apenas esses dois, porque vai falar da imortalidade do Espírito, que é o nosso tema principal. Então, quando Nicodemos procura Jesus, já tinha acontecido aquela situação que aconteceu lá no templo de Jerusalém, quando houve aquele confronto com os cambistas, né? Mas só que esse sendo um sinal, o povo hebreu entendia muito bem o que significava aquilo, porque era da cultura deles que todo profeta traria sinais de que eles estavam em comunhão com Deus. Então, quando ele vai procurar Jesus, ele fala assim, olha, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque se não fosse assim, ninguém traria os sinais que você traz. E aí Jesus, né, diz para ele, olha, você me procurou aqui no escuro, escondido de todo mundo. E, além do mais, você é como se Nicodemos tivesse feito uma pergunta que não está. Porque Jesus já imediatamente fala, não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. É uma resposta para uma pergunta que não foi feita. É como se Nicodemos falasse assim, olha, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus. Eu sei que o Senhor é um profeta e o Senhor fala em nome de Deus. O que eu preciso fazer para ser igual a você? E aí Jesus responde, não precisou fazer pergunta, não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Veja, gente, não verá, não é entrar, porque a distância é longa. É necessário uma perfeição uma atrás da outra até nós atingirmos essa condição. Primeiro vermos o reino de Deus e depois adentrarmos o reino de Deus. E Jesus fala para ele, se não acontecer isso, não nasce de novo. E Nicodemos fala, mas como que é possível isso? É possível uma pessoa entrar de novo no ventre da mãe e nascer? E Jesus diz para ele, aquele que não nascer do corpo e do Espírito. Gente, isso é maravilhoso. Isso aqui é conversa para 3 dias. A intensidade, né, a profundidade que é esse ensinamento, isso é maravilhoso. E aí Jesus vai falar para ele, olha, você é mestre em Israel, não conhece essas coisas, porque os hebreus sabiam disso. Eles tinham conhecimento disso, né? Porém, Jesus vai falar para ele mais abertamente, naquele momento, da reencarnação. Porque muitos usaram, né, e muitos de nós usamos até hoje, essa passagem como se Jesus falasse apenas da reencarnação. Somente, gente, que a reencarnação ela é um meio, a reencarnação não é o fim. Porque nós podemos reencarnar 200, 300, 400, 1000 vezes e continuarmos da mesma forma. Porque a encarnação em si não resolve o problema se a criatura não resolver mudar essa transformação, nascer não somente do corpo, mas também do espírito. Aquele que não nascer da água, né? Então, nascer da água é isso mesmo, é reencarnar. É entrar num útero,
ficar ali mergulhado no líquido amniótico e nascer, tendo toda a oportunidade, até as encarnações trazem para nós. Agora, renascer do Espírito é falar de imortalidade, vai muito além de reencarnação. Imortalidade plena, uma imortalidade em plenitude, aquela que, né, como Jesus disse para nós, eu vim para que todos tenham vida, mas não uma vida qualquer, é uma vida em abundância, abundância de vida, é uma imortalidade com plenitude, sabendo que nós estamos traçando o nosso destino, né? E Jesus diz assim, né? Aquele que não nascer do corpo e do espírito não poderá ver o reino de Deus. Jesus, ele não falou diretamente de reencarnação, ele não falou diretamente de espírito, mas está dentro do evangelho dele. Porque a mensagem do Cristo não é somente para desencarnar e chegar no mundo espiritual. Não é apenas isso. É uma transformação, nascer de novo, voltar à vida física, é uma coisa bastante diferente. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? O que significa esse renascer? Renascer, como que nós podemos analisar, né? Nascer de novo precisa renovar-se. É uma renovação que nós podemos fazer o tempo todo. E se nós pensarmos bem, nós temos 365 oportunidades por ano de nós renascermos. Então, eu não preciso, é claro que esse renascimento, né, as várias encarnações que nós vamos passando, é estudo assim, bastante profundo para todos nós. Mas eu não preciso desencarnar e encarnar de novo para ter essa renovação. Eu posso renovar, né, renascer nos propósitos existenciais. Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo com essa existência que o Pai me deu como uma dádiva bendita, para estar aqui burilando aquilo em mim que não é interessante, aquilo que ainda me causa sofrimento? Quais são meus propósitos? Então, se eu renasço para isso, se eu procuro avaliar esses propósitos existenciais, é um renascimento, é uma renovação. Renascermos também na nossa convivência com as pessoas. Como que eu estou me relacionando? E quando a gente fala de relacionamento, não significa somente entre pais e filhos, entre maridos, né, e mulheres, é entre amigos, é entre todas as pessoas. De que maneira eu estou me relacionando com a pessoa que para do meu lado no farol, no trânsito? De que maneira eu estou me relacionando com as pessoas do meu trabalho, as pessoas que eu encontro na rua? O Sr. Domingos acabou de falar, né, o encontro dele com uma pessoa. Como que está sendo o nosso relacionamento com o outro, com os nossos irmãos? Também renascermos revisando os nossos valores, porque nós temos valores. Aquilo que eu acredito, e aquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu acredito, está sendo o melhor para mim? Aquilo está trazendo uma transformação na minha vida, uma transformação forte, com atitude mesmo. Aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. E também renascermos repensando as nossas atitudes. Porque senão, gente, é uma encarnação, é outra encarnação, e não adianta. Vamos continuar da mesma maneira. Renascendo, tendo oportunidade, né? E continuar da mesma forma. Então, renascer, modificando. O que eu tenho feito que não está bom? Quais atitudes na minha vida não estão condizentes com o meu conhecimento que eu tenho hoje? Eu que já estou numa condição de entender, de compreender, né? Então, são oportunidades várias que nós temos de renascer de novo, já tendo nascido. Nós já nascemos, estamos aqui, mas nós podemos renascer, né? É repensar as nossas condutas, né? Deixar no passado as coisas que são do passado. Ou seja, reescrever o nosso futuro. E o que é e como nós vamos reescrever o nosso futuro? Essa é uma boa pergunta. A gente pode pensar sobre isso, né? Eu vou reescrever o meu futuro vivendo de forma clara o meu presente.
Porque o que é o nosso futuro serão as consequências das ações que nós praticamos hoje. O que vai acontecer amanhã é consequência daquilo que eu estou fazendo hoje. Então, eu vou repensar o meu futuro já praticando agora, já transformando aquilo que não é interessante, aquilo que não me traz satisfação. Porque a pessoa que comete um deslize, ela não fica bem nem com ela, a consciência dela, né? O nosso futuro, né, gente, então são essas as consequências daquilo que nós praticamos hoje. Então, olhar assim com bastante cuidado, com bastante atenção, olhar as nossas ações, as nossas escolhas. O que eu estou escolhendo está certo? Está de bem com aquilo que eu entendo, que eu vejo, que eu aceito como cristão, né, que eu já me encontro nessa condição. E pensar um pouquinho também, cada um de nós, o que é renascer já sendo nascidos. Como que eu vou renascer, né? É justamente redirecionar os nossos propósitos para aquilo que for melhor. Não o melhor no sentido egoísta da palavra, né? Não o melhor somente para mim, para nós, mas o melhor, o bem-estar meu, nosso bem-estar e o bem-estar coletivo de todas as pessoas, porque todas são importantes. Então a gente precisa trabalhar isso, renascer hoje, né, no dia de hoje, renascer no dia de amanhã, porque o dia de amanhã, quando chegar, vai ser hoje, não vai, gente? Renascer a qualquer hora. Nós renascemos sempre que nós acordamos para a realidade da nossa existência. Então nós podemos nascer de novo, deixando as incompreensões de lado. E quantas incompreensões nós temos na vida, né? Às vezes aquela pessoa passa e fala, não entendo ela, mas eu compreendo. Mudando o foco, né? Também deixando de lado os nossos melindres. Nós somos muito melindrosos, tudo afeta, né, o nosso ego. Renascer de novo percebendo que nós temos um futuro para ser construído. E ninguém vai construir por nós. Não tem nenhum arquiteto, ninguém que vai construir o nosso futuro. É construção nossa, é trabalho nosso. Muitos vivem no passado, né? Parece que são mortos. Mortos por quê? Porque vivem no passado, vivem daquilo que já aconteceu. Mas muitos estão nascidos, porque despertando para a vida. Tem uma lição muito bonita do Emmanuel, que está no livro chamado Pensamento e Vida, que se chama de alma elevada, né? De alma já voltada para um outro mundo, para uma outra condição, para um outro entendimento. Então é preciso que nós renovemos as nossas atitudes sempre, constantemente. E não é renovar por modismos, tá? Não é porque agora é moda reciclar, isso é importantíssimo mesmo. Não é só porque o outro faz como fazer. Não é renovar porque alguém diz que é legal, que dá status, mas é esse renovar por mudança de propósito, porque aquilo que nós fazíamos anteriormente já não nos cabe mais, não nos interessa mais. Então não pensemos, né, como diz a música do Paulo Seixas, não pensemos que a oportunidade está perdida. Não tem oportunidade perdida, nunca. Qualquer momento, mesmo que seja no último dia da nossa vida, aqui dessa existência, é possível renovar, né? Então fazer oportunidade de fazer, de agir de forma diferente, aquele refazer, aquele retomar, reconstruir a nossa vida. E sempre é bom nós lembrarmos de uma frase do Chico Xavier, que ele disse assim, que não é possível nós voltarmos atrás e fazer um novo começo, né? Mas todos nós podemos fazer um novo começo. Renovar é isso. Renovar é transformar, é mudar, né? A gente deve começar agora, para que já nascidos, nós possamos nascer de novo.
O capítulo 4, ele é bem extenso. Pega em casa, né, quem tiver Evangelho segundo o Espiritismo, cada dia lê um item. Trabalhe esse conteúdo durante toda essa semana, meditando que eu posso renascer já sendo nascida. Eu posso transformar a minha vida desde que eu queira. Porque se eu não posso voltar no meu passado e mudar, eu posso fazer o meu futuro com serenidade, com disposição, com força e com coragem. Porque para mudar, basta querer. Tá bom? Vamos refletir sobre isso essa semana? Todos nós? Eu pretendo.